E aí rapaziada, voltamos para mais um vídeo de Blue Lock, dessa vez para ranquear os top 10 melhores jogadores de Blue Lock atualizados depois do fim do arco da Liga Neo-Egoísta. Então vamos ver quem evoluiu mais nessa liga como jogador e quem ficou para trás. E sem mais demora, vamos pro vídeo. Rapaziada, só uma coisa antes, nessa lista eu vou estar usando dois critérios: o impacto que o jogador teve na partida, gols, assistência e defesas, e o Game Winner, aquele jogador que fez o gol decisivo do jogo, que seria o terceiro gol do 3x1, 3x0, 3x2. Em décimo lugar, Yuki Mia. O Yuki Mia, jogador do Bastard, e um dos que entrou em quase todos os jogos. No total foram 3 jogos jogados, contra o Manshine, o Ubers e o final do jogo contra o PXG, mas claro, a maior partida dele nessa liga foi contra o Manshine, onde ele fez um Game Winner, o gol da vitória de 3x2, sendo um jogador decisivo na partida e colocando o Bastard com 6 pontos na tabela geral da liga, com 2 vitórias consecutivas. Pode assim não parecer muito, mas pelo contexto da Liga Neo-Egoísta, que foca no Izag e no Kaiser na maior parte do tempo no Bastard, o Yuki Mia foi um dos grandes destaques nesse jogo contra o Manshine, e nos outros 2 jogos assim ele foi ok. E em nono lugar, Reu. O Reu, jogador do Manshine, o único time que não venceu na Liga Neo-Egoísta, só que nem por isso que nenhum deles ia estar aqui, claro. O Reu, ao todo, foi o segundo jogador assim que mais influenciou nos resultados do Manshine, com 4 participações em 4 partidas da Liga, sendo o melhor desempenho dele contra o Barça. Só que antes ele dá aquela assistência pro Nag contra o Bastard, que aumentou o valor dele do Nag, mas foi realmente no jogo contra o Barça que ele dá assistência pro Shigiri fazer o primeiro gol e depois anota o segundo gol pro Manshine. Assim, todas as partidas que a gente viu, o Reu não foi o cara mais decisivo, mas ele teve muita participação no jogo do Manshine, principalmente nesses 2 jogos que ele se destacou mais. E no contexto da individualidade de ser o melhor jogador, pra mim o Reu fica em nono. Em oitavo lugar, Gagamaru. Sim, eu coloquei um goleiro no top 10. E pra mim faz assim muito sentido ele estar aqui, rapaziada. Só pra lembrar que o Gagamaru tava nas 3 partidas das 4 da Liga Neo-Egoísta contra o Manshine, o Ubers e o PXG. E no total ele teve 4 participações em 3 jogos, sendo que as mais importantes foi na última partida contra o PXG, mas ele teve uma defesa, por exemplo, contra o Manshine no chute do Reu, que podia ser um gol, fez outra defesaça, essa é defesaça. A melhor defesa assim dele em toda a liga contra o Ubers no chute do Barou, que também ia ser gol, além de uma interceptação no alto contra o Ubers também. Mas assim, a defesa que salvou o Bastard de perder algum jogo na liga foi contra o PXG. Foi onde que o Gagamaru brilha, foi como se fosse assim, um game winner, só que na defesa dele. Tipo, sem aquela defesa, possivelmente o PXG ia ganhar o jogo. E se eu não me engano, eu acho que foi no chute do rim que ele fez a defesa. Mas assim, o Gagamaru foi muito importante em toda a parte da Liga Neo-Egoísta. E eu tive que colocar ele aqui, rapaziada. Em sétimo lugar, Tigiri. O Tigiri é um caso interessante porque o cara fez 3 gols em 3 ou 4 jogos. Um contra o Bastard, um contra o PXG e outro contra o Barça. Ele só assim não marcou realmente contra o Ubers. E mesmo assim o Manshine perde todos os jogos, e entre todos os jogadores, o Tigiri foi o que teve mais participação pelo Manshine. Então, você pode culpar assim, todo mundo pelo desempenho do Manshine, se você tava torcendo pro Manshine nessa liga, mas no Tigiri, o cara, mano, ele entregou quase todo o jogo. Se ele assim, por exemplo, tivesse algum Game Winner, ou o Manshine ganhasse algum jogo que ele tivesse alguma participação, ele podia ficar mais acima no top, só que isso não aconteceu. E eu tô dizendo isso, mas daqui a pouco eu vou meio que me contradizer aqui com o jogador. Em sexto lugar, Kunigami. O Kunigami jogou pelo Bastard e foi a grande surpresa assim nos 2 primeiros jogos, porque foi nesses 2 jogos que ele se destacou mais. Com um Game Winner contra o Barça, o gol decisivo do 3x2 foi dele, além do segundo jogo contra o Manshine, onde ele fez outro gol. No jogo do Ubers, ele não teve assim tanto espaço, então ele não chegou muito à área. Mas no último jogo contra o PXG, ele aparece de novo com uma assistência pro Izag, além de ficar marcando o Shidou, que ele teve esse papel. Então, com um total de 3 participações em 4 jogos, que parece não ser muito, mas
o peso do Game Winner e ser decisivo em mais de 2 jogos, além de parar o Shidou contra o Ubers, pra mim coloca o Kunigami nessa posição. E em quinto lugar, Shidou. Aqui já começa os jogadores que, pra mim, foram os mais decisivos, os mais que teve destaque, abrindo com o Shidou com 4 gols em 3 ou 4 jogos, sendo um Game Winner, o gol decisivo contra o Barça, do 3-2, e nesse mesmo jogo ele marca mais um gol. Depois ele vem a marcar mais um gol contra o Bastard e outro contra o Ubers. Mas assim, a partida que mais destaca ele foi realmente contra o Bastard, porque foi a única que a gente viu ele jogar, e se não fosse pelo Kunigami marcando 1 contra 1 o Shidou, o jogo ia ficar mais perigoso pro Bastard. Mas assim, o jogo que realmente ele foi mais decisivo foi contra o Barça, onde ele teve 2 participações com 2 gols, que tem um peso assim gigante, além de participar de 3 dos 4 jogos com gols, que ele só não foi artilheiro porque teve 3 jogadores com mais gols que ele. Em quarto lugar, Barou. Eu acho aqui que vai dar muita polêmica isso daqui, mas eu coloquei o Barou aqui porque ao longo dos 3 jogos que ele disputou, lembrando que não foi confirmado, mas parece que ele ficou de fora do primeiro jogo. Então, ele jogou 3 jogos e teve 5 gols confirmados, quase uma média de 2 gols por jogos. E ainda ficando em segundo lugar na artilharia ao lado do Bátira. Só que um desses jogos ele fez simplesmente um hat-trick. Só ele e o Rin conseguiu fazer isso em toda a liga. E assim, considerando que ele fez um hat-trick contra o Barça, então ele tem um game winner assim também. Ele foi o jogador mais decisivo nessa partida e o que fez o último gol. E é o jogo que assim, ele mais se destacou, apesar que foi o jogo contra o Bastard que ele mostrou tudo isso, onde ele marca um gol também, mas o Ubers acaba perdendo. E ele também marca mais 2 gols contra o Mannheim, que aí sim, o Ubers ganha essa partida. Então o Barou teve participações em todos os jogos que ele jogou de fato. Por isso ele tá na frente do Shidou. E em terceiro, Bátira. Esse aqui é o jogador que eu vou me contradizer. Eu já vou assim abrir uma brecha para ele gigante, porque se fosse pelo time o Bátira ia estar bem atrás de outros jogadores que eu já falei. Só que ele é o segundo jogador com mais participações, com 5 gols, 2 assistências em 4 jogos, que é um nível muito absurdo se considerar que o Barça foi o segundo pior time da liga. Meio que o Bátira carregou o time nas costas. Mas claro, o jogo que ele se destacou foi contra o Mannheim, apesar de ver ele jogando mais contra o Bastard, fazendo um gol e dando uma assistência, o Barça não conseguiu sair com a vitória. Mas além desse jogo, o Bátira teve participação contra o Ubers, com 1 gol, contra o PSG, com 1 gol também, e o melhor desempenho dele foi realmente contra o Mannheim, onde ele marcou 1 gol, deu uma assistência e ainda fez um game winner, o gol da vitória, do 3-2. E isso tem um peso ainda mais gigante nessa partida, porque era uma partida dos derrotados. Até ali nenhum dos 2 times tinham ganhado ainda, então essa partida era para resolver quem ia ficar por último na Liga Neergoísta. E o Bátira foi decisivo de novo. Quando mais o time assim precisou dele, ele foi lá e fez. Dito isso, só ele, o Izag e o Rin tiveram participações em todos os 4 jogos da liga. Em segundo lugar, Rin. Aqui assim não tem muita discussão, porque o Rin foi o artilheiro da Liga Neergoísta, marcando 7 gols em 4 jogos. Quase uma média de 2 gols por jogo, além de ter marcado um hat-trick, coisa que só ele e o Barou fizeram. Ele ainda foi um dos 3 jogadores, além do Bátira e do Izag, a terem alguma participação em todos os jogos da liga, e junto do Izag ele teve 2 game winner. Falando assim de número, a partida do hat-trick que foi contra o Mannheim foi a melhor partida disparada em termos de gol e participação que o Rin teve. E foi nessa mesma partida que teve o primeiro game winner dele, que ele fez 3 gols, né? Então ele fez o terceiro também. A única partida que foi mostrada que o Rin jogou assim muito foi realmente contra o Bastard, onde ele fez um gol, mas também foi a única derrota do PSG na liga. Contra o Ubers, ele conseguiu marcar 2 vezes e fazendo o segundo game winner dele, e fechando contra o Barça, que ele fez mais um gol. Ou seja, em todas as partidas ele teve alguma influência, seja as que ele ganhou e até contra o Bastard que ele perde, mas deixa o gol dele. E em primeiro lugar, Izag. Para mim não tem assim para onde fugir nessa liga. O Izag superou o Rin, não por muito, mas pelo detalhe, lembrando que
o Izag junto com o Rin e o Bátira foram os únicos a terem alguma participação em todos os jogos da liga, sendo o Izag o que teve mais participação em toda a liga, com 8 participações, 4 gols e 4 assistências, dando uma média assim de 2 participações por jogo, que é um absurdo para mim. Isso quer dizer o quê? Que o Izag teve alguma influência nos resultados das vitórias do Bastard. Quer dizer que sem ele, o Bastard podia não ser campeão da Liga Neo-Egoísta com 100% de vitória. Mas assim, dentro de campo, o Izag também teve 2 Game Winners. E o que também eu considerei aqui? 2 assistências para Game Winner também. Na primeira partida, o Izag entra no final e deu uma assistência para o Game Winner do Kunigami, se eu não me engano, do 3-2 contra o Barça. E contra o Manshine, ele deu outra assistência de Game Winner pro Yukimiya do 3-2 também, além da assistência do segundo gol também nessa partida do Manshine. Então, até aqui, o Izag estava um jogador ok em relação assim a ser decisivo. Ele não tinha nenhum gol, mas ele estava contribuindo com as assistências. Mas foi contra o Ubers e o PSG que o negócio muda. Contra o Ubers, o Izag faz 2 gols, sendo um deles de Game Winner do 3-2 e ainda deixa uma assistência. E contra o PSG, ele faz 2 gols, sendo também outro Game Winner do 3-2. E como eu disse antes, no caso do Bátira, que ele fez um Game Winner numa partida muito importante, esse aqui do Izag, o peso do Game Winner é ainda mais gigante, porque é para saber qual o melhor time da Liga Neo-Egoísta. Então o Izag, tendo esse desempenho nessa partida com um gol no final, faz ele estar em primeiro e superar o Rin. Claro, assim, teve toda uma jornada do Izag, beleza e tal, mas, assim, eu não vou entrar muito em detalhe a fundo em toda a jornada dele, que isso ia ficar um vídeo gigante. Talvez um dia eu pego e trago um vídeo, assim, da evolução do Izag na Liga Neo-Egoísta, mas pra mim, o Izag é o top 1 atualmente do Blue Lock. Mas deixa sua lista aí embaixo, também diz se você concordou ou não comigo, manda aí a sua lista pra gente fazer uma comparação, e se você quiser mais conteúdo exclusivo de Blue Lock, se torne membro, que a gente está soltando vídeo de narração de mangás direto. Isso ajuda muito com o meu trabalho aqui, mas se você também não puder, deixa o like, se inscreve, que ajuda demais também para o nosso canal continuar crescendo cada vez mais e também crescer nessa comunidade de Blue Lock. Até o próximo vídeo, valeu gente!